Então, irmãos, nós continuamos aquela série. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Aquela série das bênçãos espirituais. A gente vai aproveitar porque duas bênçãos que nós vamos ver têm tudo a ver com a morte do nosso Salvador. Vamos ler o versículo 3 e 4. Efésios 1, verso 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós temos visto, irmãos, achamos 15 bênçãos espirituais do versículo 3 até o versículo 14, e nós temos visto que o Senhor, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós temos visto que as bênçãos mais maravilhosas que nós temos não são as materiais, são as espirituais. Não são as bênçãos que temos apenas na terra, mas aquelas que temos nos lugares celestiais. E temos falado que a maior dificuldade do cristão é justamente enxergar essas bênçãos espirituais, porque nós somos seres materiais, nós vivemos no corpo, nessa terra, e nós temos todo um contato, um relacionamento com coisas visíveis e palpáveis, e os nossos olhos, eles estão preparados sempre para captar aquilo que nós vemos. E muitas vezes nós comemoramos, por exemplo, um livramento, uma casa nova, um carro novo, um emprego novo. Nós comemoramos uma cura de alguma enfermidade, ficamos felizes, e é certo ficar felizes, claro que é certo, mas nós temos essas bênçãos que são muito superiores e que deveriam nos fazer mais felizes do que tudo. A outra diferença é que Deus pode abençoar materialmente falando os irmãos com saúde, com situação financeira, com muitas coisas, mas não vai abençoar todos dessa forma. Muitos cristãos são pobres, mal têm condição de comer um feijão com ovo, moram em barracos muitas vezes, estão desempregados e muitos deles estão num leito de dor no hospital nesse momento. Então as bênçãos materiais, elas são conforme a vontade soberana de Deus para nossas vidas, e elas não são garantidas a todos. Agora, as bênçãos espirituais, o Paulo fala que todas elas nos foram dadas em Cristo. Todas elas. Então, bênçãos materiais podemos ter ou não, mas bênçãos espirituais temos todas elas. É garantido, cada um de nós tem essas bênçãos que são extremamente maiores. E lembrando o versículo 3, no final, que ele fala que as bênçãos espirituais são em Cristo. Então, tenho marcado isso, que sem Jesus Cristo não há nenhuma bênção espiritual, nenhuma, e que todas elas são em Cristo, e duas delas que nós vamos ver hoje estão relacionadas diretamente à morte do nosso Salvador. Nós já vimos na semana passada duas bênçãos maravilhosas que são a eleição e a santificação. Nós vimos que o versículo 4 fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, quer dizer, Deus nos escolheu antes que nós existíssemos, antes que qualquer coisa existisse, Ele nos escolheu para a salvação, e que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a segunda bênção é a santificação, que o Senhor nos tornou santos, e Ele realiza esse processo de santidade na nossa vida. Agora, a terceira bênção que eu quero compartilhar com os irmãos é a bênção da justificação. E a gente encontra ela, mesmo que não esteja relacionado diretamente a ela, mas essa palavra nos lembra isso. Quando ele fala no verso 4,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A gente sabe que essa ideia de santos e irrepreensíveis, ele está se referindo à santidade mesmo. Porém, quando a gente pega essa palavra irrepreensível, o que é irrepreensível? Alguém que não pode ser repreendido por nada. Alguém que se você pegar a palavra literalmente mesmo, é uma pessoa sem defeito, sem pecado, sem nada, irrepreensível. E essa palavra irrepreensível nos aponta para uma situação que o Senhor realizou. Aos olhos dele, ele nos tornou realmente irrepreensíveis. Mesmo nós ainda cometendo pecado, aos olhos dele, ele nos justificou. E nos justificar é justamente nos tornar irrepreensíveis. É uma coisa impressionante. Deus, o que é justificação? O que é justificar? É declarar justo. Isso é uma coisa incrível. Jó, não precisa abrir, no capítulo 9, versículo 2, ele fala assim: como se justificaria o homem diante de Deus? Como um homem pecador, nós somos pecadores, poderia se justificar diante de Deus? Como o homem poderia passar no juízo divino e não ser culpado, mas ser irrepreensível? E aí a gente aprende essa doutrina maravilhosa de que Deus não só perdoou os nossos pecados em Cristo, mas Ele nos justificou. E a falta da gente entender essas coisas nos leva a muitos erros. Por exemplo, a gente sempre, mesmo sendo cristão, muitas vezes a gente sente uma consciência culpada. E eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí você se vê como culpado diante de Deus. E isso não deveria ser assim. Não no sentido de se ver culpado. Por quê? Porque não existe mais culpa. Para aquele que é cristão, a gente vai ver isso aqui. Claro que se a gente pecar, a gente deve se sentir mal, a gente deve se sentir desconfortável com isso e ir a Deus pedir perdão. A gente deve se sentir triste. Mas não devemos nos sentir culpados no sentido de ser condenado por causa do que nós fizemos. Porque isso não existe mais. Eu vou te mostrar. Abre em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 17. É um verso muito famoso, porque foi o verso que acabou abrindo os olhos de Martinho Lutero e causando a reforma protestante. Olha só, 1,17. Porque nele em Cristo, né? Nele o Evangelho, aliás, o Evangelho de Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando Lutero lia essa expressão justiça de Deus, que nós vamos ver também em Romanos 3, o que ele entendia como justiça de Deus? Ele entendia o julgamento de Deus no dia final. Então, quando ele lia aquilo, ele ficava apavorado, revoltado, ficava com raiva, porque ele sabia que seria condenado naquele último dia. Realmente, Deus vai condenar muita gente no último dia, vai sim. Agora, essa expressão justiça de Deus não está se referindo à condenação de Deus. Está se referindo a uma justiça que ele tem, que é transmitida ao pecador. E ele vai aprender isso. Então, olha só, essa justiça de Deus é transmitida de fé em fé, e o justo vive pela fé. Então, ele veio a descobrir que ele podia alcançar essa justificação sem realizar boas obras, mas simplesmente por crer naquele que justifica, conforme a gente vai ver o ímpio. Olha só, veja no capítulo 3. É uma doutrina, assim, impressionante e que a gente precisa entender. Capítulo 3, verso 21.
depois de Paulo ter dito que toda a raça humana era pecadora, e ter dito que a lei de Deus condenava todo judeu, ele diz no verso 21 assim, Romanos 3, mas agora, quer dizer, vai falar da salvação, né? Falou da condenação, agora, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha a expressão de novo, justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, vem de novo, ó, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, olha a doutrina aqui, justificação, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, quer dizer, a graça de Deus decidiu nos justificar. Aí você diz assim, mas como é que pode ser isso? No versículo 5 do capítulo 4, ele fala que Deus justifica o ímpio. Mas como é que Deus pode justificar o ímpio? Como é que Deus pode declarar justo aquele que é pecador? A resposta está aqui, ó, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E a redenção é isso aqui, ó. Aqui está a redenção. O símbolo da redenção, claro. Redenção foi lá na cruz do Calvário. Mas aqui é o símbolo. O pão simboliza a carne de Cristo, o corpo de Cristo. E o cálice com o suco representa o sangue de Cristo. Então ele diz que Deus justificou gratuitamente pela graça aquele que crê em Cristo, e ele justificou isso pela redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, Cristo pagou um resgate pelo nosso pecado, para que Deus pudesse nos justificar. E ele explica com mais detalhe aqui, ó, verso 25. Ao qual Deus propôs, quer dizer, esse Jesus Cristo, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O que é propiciação? Propiciação é uma palavra quase desconhecida atualmente na igreja, mas é uma palavra muito importante. Propiciar significa aplacar a ira, acalmar a ira. A ideia é que a ira de Deus está sobre nós, e essa ira de Deus não é um Deus nervoso, furioso, não é nada disso. A ira de Deus é a repulsa de Deus ao pecado, a necessidade de um justo Deus punir os pecadores. Essa é a ira de Deus. Mas acontece que ele propôs, esse mesmo Deus, o Pai, ele propôs em si mesmo fazer de Cristo uma propiciação. O que é propiciação? É justamente acalmar a ira divina, apaziguar essa justiça divina por meio de um sacrifício. É interessante que isso vive na cabeça do ser humano. Você sabia que no México, aqueles povos, né, os povos antigos na América Central também, incas, maias, astecas, somente os astecas no México, esse povo, foram feitas escavações e descobriram ali milhares e milhares de crânios humanos. O que eles faziam? Eles ofertavam seres humanos aos deuses, porque eles tinham uma noção, o ser humano sempre teve uma noção de que os deuses estavam insatisfeitos com seus pecados e de que alguém tinha que ser ofertado, tinha que pagar a culpa do nosso pecado. Só que na mentalidade errada deles, eles sacrificavam seres humanos. Como também o deus Moloque no Velho Testamento, né, até mesmo o rei Manassés ofereceu seus filhos ao deus Moloque em sacrifício. Tudo para que pudesse fazer com que os deuses ficassem calmos com relação a eles. Ora, os deuses não existem. Só existe um Deus, criador do universo. Deuses não existem. Mas a ideia deles é uma ideia que é real. Realmente existe um Deus que está insatisfeito com o nosso comportamento, com a nossa vida. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
E Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, o que Deus deveria fazer com todos nós é simplesmente nos lançar no inferno. Todos nós. É isso que nós merecíamos. E é isso que a justiça de Deus faria se não houvesse o amor, a misericórdia e a graça de Deus também. Então, nesse amor e nessa misericórdia, o Deus que deveria condenar todo mundo propôs uma salvação. Fazendo o quê? Colocando seu filho na cruz do Calvário para receber a nossa punição. Para que Deus pudesse nos perdoar, a quem cresce no filho, que ele pudesse nos perdoar e nos justificar e continuar sendo justo. Olha o que ele fala. Então, essa propiciação foi o sacrifício de Cristo para apaziguar a justiça divina, a ira divina que desceria sobre todo pecador. Olha como ele fala no verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que palavra interessante. Deus criou o Evangelho, criou a morte de Cristo para que ele pudesse ser justo e justificador daquele que crê, que é um ímpio. Porque o ímpio, ele só se torna cristão quando ele crê. E no momento que ele crê, ele ainda é um pecador. E Deus o declara justo e continua, Deus o justifica e continua sendo justo. O que significa isso? Significa o seguinte, eu já expliquei isso recentemente, então vou explicar mais rapidamente. Deus não pode dizer para a gente: olha, você pecou, eu amo você, então está tudo certo, está perdoado. Deus não pode fazer isso. Como um justo juiz, ele tem que punir os nossos pecados. Porém, ele mandou seu filho para que ele punisse os nossos pecados no filho. E aí, aquele que crê no filho, aí Deus pode dizer: perdoados estão teus pecados. Então Deus continua punindo os pecados. Só que ele pune ou no pecador ou no Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Se você crê em Jesus Cristo, os teus pecados foram punidos nele na cruz do Calvário. Se você não crê em Jesus Cristo, você vai receber a punição pelos seus pecados. Então, Deus sempre pune o pecado. Ou ele pune você, ou ele pune o filho dele. Se nós estamos aqui, irmãos, e declaramos que somos salvos, Deus nos justificou, é por causa disso que a gente vai comemorar aqui. É porque Cristo levou meus pecados, entende? Deus não simplesmente mandou o filho dele aqui para mostrar que ele ama todo mundo e que ele resolveu perdoar todo mundo. Deus mandou seu filho aqui para receber o nosso castigo, para que ele possa dizer: você que crê no meu filho está perdoado. E ele continua sendo justo, porque ele não deixou o pecado passar em branco. Entenderam? Ele puniu. Ou ele pune o pecador incrédulo, ou ele puniu o filho dele na cruz do Calvário. Ele não deixa passar. Eu fui perdoado não porque Deus deixou passar, mas porque ele puniu meus pecados no filho. Agora, essa doutrina da justificação é maravilhosa, e eu quero contar uma história bem rápida aqui. Imagina que você é um criminoso, você está nos Estados Unidos, por exemplo, você foi condenado à morte. E você está só esperando o dia que você vai ser executado. Aí o governador daquele estado está num dia bom e fala assim: eu quero libertar alguém que está condenado. Você, no caso você está livre, porque eu hoje resolvi perdoar condenados. Então pode ir embora, você está livre. Você vai para casa feliz, todo sorridente, que você não vai mais morrer, mas você continua carregando aquele crime que você cometeu. Você foi apenas perdoado, mas você ainda é um assassino, vamos dizer, foi um assassinato. Então você sai da prisão com essa fama e com esse estigma
Eu estou livre, mas o que eu cometi está sobre mim. Muita gente acha que Deus apenas perdoou os pecados, mas que o estigma, a culpa, aquele negócio todo dos teus pecados que você comete, estão sobre você ainda. Mas não é verdade. Deus não só perdoou os pecados daqueles que creem em Jesus, mas os declarou inocentes. Justificar significa declarar inocente. Então, olha a diferença. Em vez de você sair da prisão porque o governador declarou o seu perdão, e você ainda sai assim, com aquela consciência, e todo mundo sabendo que você é um criminoso, é diferente. Deus, além de perdoar, ele diz assim: eu, como justo juiz, no momento em que alguém creu no meu filho, eu bati o martelo e declarei inocente. Então, olha a diferença de você sair da prisão e o governador declarar assim: olha, eu quero dizer uma coisa, aquele fulano que foi culpado de assassinato, na verdade não cometeu crime algum. A justiça estava enganada, soltem ele e ele não fez nada de errado. Você sai de lá feliz, você foi inocentado. Pois é isso que aconteceu a nós quando nós cremos. Não é só o perdão, Deus declarou: nós somos inocentes. Não há mais... Ó, irmão, que coisa. Olha o capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está vendo isso aí? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seja qual foi o pecado que você cometeu, nem é mesmo que seja assassinato. O que Davi fez? Davi cometeu um adultério e um assassinato por tabela, porque ele praticamente, ele mandou que aquele homem fosse morto, colocando ele no pior lugar da guerra e mandando os soldados dele recuarem para deixar os soldados inimigos matarem. Ele matou aquele homem. Mas no Salmo 32, Davi diz: bem-aventurados aqueles que o Senhor não imputa culpa. Quando Natan disse para ele assim: teu pecado é grave, é isso, é aquilo, mas você foi perdoado. Então, meu amado, nenhuma condenação há. Se você é um crente verdadeiro, não há nenhuma condenação para você. E tem gente que não gosta dessas doutrinas. Até Paulo mesmo fala isso em Romanos 6. As pessoas falam assim: mas se falar isso para o povo vai cair no pecado. Se não há mais condenação, posso fazer o que eu quiser. Aí é que está o engano. Em Romanos 6, Paulo fala assim: se você disser que porque você é salvo, você vai pecar, você não é crente coisa nenhuma. Porque se você foi morto para o pecado, como é que você vai viver no pecado? Então, aquele que fala assim: beleza, fui perdoado, não há mais condenação, então eu vou fazer o que eu quiser, não é salvo. Não é salvo. Então, não é porque as pessoas interpretam mal essa doutrina que a gente deve esquecer ela. É uma doutrina de Deus, é uma doutrina bíblica que a gente deve se regozijar. Gente, a nossa consciência nos culpa praticamente todos os dias, mas Deus não vê mais culpa alguma em nós. Sabe por quê? Porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. É como se fosse assim, uma ilustração. A Bíblia diz que nós, na nossa moralidade, nas nossas obras, nós estamos nus. Mas vem o manto de justiça de Cristo, suas vestes santas e perfeitas, e cobre a nossa nudez. Essa é a ideia. Jesus Cristo, o nosso pecado foi para ele na cruz e a justiça dele veio para nós. Então, justificação é isso, amado. Você pecou, eu pequei, você vai a Deus, pede perdão para que você possa ter comunhão com ele, mas você sabe que você já foi declarado justo. Não há nada mais contra você. Se a gente entendesse isso, a gente sairia saltitando de alegria pelas ruas. A gente ia dizer de pessoa em pessoa: você sabia que eu fui inocentado? O maior criminoso dessa terra foi inocentado. Como Paulo disse, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal.
Não é maravilhoso? Você vê que você peca, você não é justo assim por natureza, você tem um princípio de justiça, você tenta cumprir a justiça, luta contra o pecado, mas você não é perfeito. Mas o Deus Pai maravilhoso olha para você e fala: você é meu filho amado, em quem eu não vejo mais nada de errado. Justificado. Por isso a gente pode cantar com alegria, não há mais condenação. Lembra aquela música? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor. Rapaz, a gente não entende isso. É maravilhoso. Por isso que Paulo pôde cantar aquele cântico de vitória no verso 31 a 39, dizendo: quem será contra nós se Deus é por nós? Quem nos condenará? Quem nos acusará? Quem fará? Quem? Deus nos justifica, ele diz. Por causa da morte do seu amado filho, por causa daquilo que a gente vai ver hoje, a ceia, ele nos justifica. É maravilhoso. Portanto, irmãos, olha o capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, isso aqui é um outro hino de vitória, irmão. Sendo justificados pela fé, no momento que você creu no Senhor Jesus Cristo de verdade, você foi justificado pelo sangue de Cristo. E agora ele diz: temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque Deus não tem mais nada contra nós. Tudo foi pago. Toda a dívida foi paga. Toda a contenda acabou. Deus fez uma outra coisa que a gente vai ver futuramente. Ele nos reconciliou. Acabou. O que é que nos separava de Deus? Não era o pecado? O pecado foi removido. Nós estamos unidos a Deus. E é isso que às vezes a gente não entende. É maravilhoso. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não só Ele nos perdoou, mas Ele nos declarou como se nós nunca tivéssemos pecado na vida. É incrível isso. E aí você fica assim, o Evangelho é incrível. Ele fez tudo que a gente não merecia. Ele preparou tudo aquilo que nós nunca buscamos. Ele fez tudo que a gente simplesmente nem imaginava e nem desejava. Ele fez. Então a justificação. A outra eu quero falar muito rapidinho, que deriva dessa justificação, né? Se nós estávamos separados, ele removeu o abismo que estava entre nós. Então, se nós estávamos assim, ele removeu o abismo, aí nós estamos assim, qual é a próxima bênção? Acesso. Olha aí no Efésios 1, de novo. Efésios 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Diante dele, irmão. Lembra aquele cântico antigo que a gente cantava? Diante de ti, santo lugar. Diante dele, irmão. Acesso. Olha, Efésios capítulo 2, verso 13. Lê comigo, 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. Olha aí, a gente estava longe, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto. Estamos hoje perto. Olha o versículo 18. Esse versículo 18 é incrível, tem tão poucas palavras, mas ele cita a Trindade nesse versículo 18. Olha só, porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha a Trindade aqui. Temos acesso ao Pai por meio do Filho, através do mesmo Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. E ele está dizendo aqui, ó, temos acesso ao Pai. Temos acesso. Por meio do Filho. Olha o capítulo 3, verso 11. 3:11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor,
no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha aí, ousadia, acesso, confiança, quanta coisa. E você pode achar isso simples, irmão, mas se você ler o Velho Testamento, se você já leu o Velho Testamento algumas vezes, você vai se lembrar que acesso a Deus não era difícil, era impossível. Deus dizia: quem vir a minha face morrerá. Quando ele criou a religião judaica, todos os rituais, ele criou uma separação. A presença de Deus ficava no Santo dos Santos, e todo mundo lá de fora. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com sangue, que já representava o sangue de Cristo. Havia um véu, uma cortina grossa, que era colocado na frente do Santo dos Santos, onde ficava a arca da aliança e ficava a glória de Deus. Ninguém via aquele lugar no seu sumo sacerdote, uma vez por ano, e com sangue. Se ele fosse lá sem sangue, ele morria. Então toda a religião criada por Deus, ela mostrava, olha, para alguém ser perdoado, tinha que sacrificar um animal. Todo um tipo de rituais, por exemplo, o sacerdote, para oferecer qualquer coisa, tinha que lavar as mãos, tinha que lavar o corpo, lavar as vestes. Quando Deus apareceu na sarça ardente para Moisés, deixa eu ver o que é isso aí. Ele disse: fica aí, tira as sandálias, você está num lugar santo, fica por aí, não se aproxime. Deus foi relatado sempre como fogo consumidor, até mesmo no Novo Testamento. O que o fogo faz? Consome. Consome o quê? O que a justiça, a santidade e a ira de Deus consomem? O pecado. Por isso que Deus sempre passava essa mensagem: distância. Quando ele desceu no Monte Sinai, começou a fazer vários sinais ali, começou a pegar fogo o monte, começou aquelas trombetas soando, e a voz de Deus, o povo disse não. E o que Deus falou? Ninguém se aproxime do monte, porque se aproximar, morrerá. Só Moisés foi. E o povo começou a dizer: olha, Moisés, arruma alguém aí para falar com a gente, que a gente não quer ter esse acesso direto a ele. E Deus falou: falaram muito bem no que disseram. Eu estou preparando um mediador. Estou preparando alguém para vocês terem acesso. Então o homem pecador, ele não tem acesso a Deus, a não ser para pedir misericórdia e salvação. Pedir perdão, se arrepender, confiar em Jesus, aí ele vai ter o primeiro acesso. Enquanto ele não faz isso, ele não tem acesso. Só aquele que crê no Senhor, porque o acesso veio através dele. Quando ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia fala que aquela cortina grossa, o véu, foi rasgado, e o negócio era alto, mais alto do que isso aqui, foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, de cima para baixo. Querendo dizer, Deus rasgou a cortina. A partir daquele momento, o santo lugar foi aberto. Cristo, através do seu corpo, que é a representação daquele véu, ele rasgou, abriu a cortina para que todo crente possa ver a glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Então entenda tudo isso que eu tenho te falado, para entender que o acesso é um privilégio único. É um privilégio maravilhoso, irmão. Você, através da sua oração, do seu culto, sem a mediação de pastor nenhum, só com a mediação de Jesus Cristo, você oferece o teu culto, sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais. Você, como seu próprio sacerdote, vai ao sumo sacerdote Jesus Cristo e você encontra acesso ao Pai. Você pode ter confiança, ousadia no sentido de coragem, você pode entrar na presença do Pai. E isso que vocês não entendem, alguns falam assim: mas oração, né? Falar com Deus, todo religioso ora, toda religião tem oração, mas só o crente realmente entra na presença de Cristo e de Deus. Oração do crente não é só falar, é entrar na presença do Altíssimo.
Toda vez que o crente fecha os olhos, ou mesmo de olhos abertos, começa a orar, ele está entrando numa audiência com o Pai. É isso que fala em Hebreus, veja lá em Hebreus capítulo 10, para a gente terminar essa palavra. Hebreus 10, verso 19. Isso é uma exortação do autor de Hebreus para todos nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia, está a palavra ousadia de novo, que significa coragem, não é abuso aqui, é coragem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, esse santuário que eu falei que estava fechado, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, olha aí, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Tudo isso aqui é uma simbologia para dizer que você pode entrar pela fé no Santo dos Santos. Meu irmão, isso é uma coisa maravilhosa. Você entra espiritualmente, você entra na presença augusta do Deus eterno. Acesso. Você é filho, a gente vai chegar a isso também, essa bênção. Acesso. Eu gosto de pensar em acesso, eu já falei aqui, imagina aquela empresa, aquele prédio grandão, aquela empresa rica, multinacional, milionária, e que nos 3 últimos andares, ainda mais na cobertura, não entra ninguém. Lá é do dono, proprietário de tudo isso, um dos homens mais ricos do mundo. A segurança é impressionante. Dezenas e dezenas de guardas em cada andar. De repente você vê uma criança pequenininha, entra pelo prédio, passa por todo mundo, entra no elevador, vai subindo, 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 subindo até a cobertura. Chega lá na cobertura, passa pelos seguranças, pelos guardas, por todo mundo, ninguém o impede. Ele vai direto, chega lá, ele se joga no colo daquele homem poderoso. O que aconteceu ali? Que ninguém impediu ele, que ficou todo mundo quieto, e que ele teve aquele acesso impressionante, mesmo sendo uma criança. É porque ele é o filho daquele dono de tudo. Irmãos, nós somos filhos do dono de todo o universo. Filhos dele. Passamos pelos anjos, pelos demônios, passamos por tudo. E ninguém impede o nosso acesso ao nosso Pai. Por isso que a Bíblia fala, vamos orar com confiança, irmãos. Vamos orar com confiança. Vamos entender que a oração do crente não é aquele blá, 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 blá das religiões. É comunhão, é acesso. É como se fosse um abraço espiritual, um beijo espiritual, uma palavra de conforto, um sorriso divino. Você entra na presença do Pai e você recebe dele tudo aquilo que você necessita. Ele te ama. E isso é maravilhoso. Nós somos recebidos em amor agora. E ele te ama. E eu fico pensando, como é que ele me ama? Mas ele me ama. Como é possível que alguém me ame? Mas ele me ama. E alguém sendo puro como ele é, perfeito como ele é, mas ele nos ama. Apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todos os nossos fracassos, de toda a nossa indolência, às vezes, negligência de desfrutar a comunhão de um Deus tão maravilhoso, que fez tanto por nós, que nos ama tanto, e assim mesmo na sua infinita paciência, Ele tem misericórdia de nós e Ele nos ama. Eu não consigo entender como Ele nos ama, mas Ele nos ama. E tudo isso está representado nessa ceia. E meu amado, umas 2 vezes você viu a palavra pela fé no sangue de Jesus. Já pelo sangue de Cristo fosse aproximado. Se você quer ter esse Deus, se você quer ter esse acesso, se você quer ter essa comunhão, toda essa maravilha, a única coisa que Deus pede de você é que você reconheça que é um pecador e que você creia no Filho dele que derramou seu sangue pelo pecador. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo crucificado.
e que depois ele venceu a morte, ao terceiro dia se levantou novamente para viver para sempre. Creia em Jesus Cristo, apenas creia em Jesus Cristo, e você terá esse acesso, essa justificação. Deus vai dizer hoje que você é justo, que não há mais nada contra você, e você vai ter acesso ao Pai simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Eu te convido hoje a crer em Cristo. Enquanto nós vamos celebrar a ceia, se você não é ainda batizado numa igreja evangélica, você ainda não pode participar dessa ceia. Mas eu queria que você fizesse uma coisa, durante a distribuição da ceia, fala com Deus, ora a Deus, fala que você quer ter isso, que você quer ser dele, que você quer participar da igreja, participar da ceia, ser batizado, você quer ser crente. Fale isso para ele. Enquanto a gente estiver distribuindo e participando da ceia, fala com ele e o Senhor lhe ouvirá. Eu vi uma pessoa que certa vez viu um batismo e falou assim para o pastor: o próximo batismo eu estarei. Quem sabe você hoje diz assim: na verdade eu quero estar na próxima ceia participando dela. Eu quero participar, eu quero estar no próximo batismo, eu quero ser de Jesus. E o maravilhoso é que o véu foi rasgado e Deus recebe. Deus recebe. Não pensa que Deus, porque Deus é justo, Ele é santo, mas Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Jesus morreu na cruz como? De braços abertos, dizendo assim: vem. Como Ele disse: vem a mim todo que está cansado e oprimido, eu os aliviarei. Venham a mim. Ele está disposto a receber você, a receber a mim, a receber qualquer um que crê no nome do Filho. Vamos compartilhar nesse momento o pão que representa o corpo de Cristo. Simboliza, tá? Esse pão é somente pão. Ele não se transforma em nada, ele é só pão, mas ele simboliza o corpo de Cristo. Vamos estar cantando o hino de número 15. Que convida a gente a exultar pela vinda do Redentor. Estrofe, coloca aí a primeira estrofe. A Deus demos glória com grande fervor. Irmão, Deus quer de nós um grande fervor. Sabe? Vamos imaginar uma situação. Você é casado? Você gostaria que seu cônjuge te amasse assim, mais ou menos? Gostaria? Alguém ficou sem receber o pão? Você gostaria que seu cônjuge te amasse mais ou menos? Não, né? Pois o Filho de Deus deu sua vida por nós. O Pai deu seu Filho por nós. O Espírito habita em nós, tolerando todas as nossas mazelas. E Ele não desiste de nós. E Ele fez tudo por nós. Tudo que Ele quer de nós é o seu amor. É o nosso amor por Ele. Mas um amor que não é só aquele sentimento gostoso, mas é ação, atitude. Deus amou e demonstrou dando filho. Nós amamos e demonstramos. Estando sempre na casa de Deus, dando os nossos dízimos e ofertas, ajudando o próximo, intercedendo pela igreja. É isso. É impossível que a gente não retribua tanta coisa assim, mas para isso, irmão, você precisa estar focado na Bíblia a semana toda. Você não pode estar focado só no teu trabalho, nos passatempos dessa vida. Você tem que estar focado na palavra todo dia, para que todo dia se renove. Isso que você está sentindo agora, se renove segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, com grande fervor, dê glória a Deus. Bendiga o Senhor com grande fervor, dê glória com grande fervor, em todo o seu coração.
olha e diz assim: a Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Não falei do véu, da cortina? Irmão, o céu tem uma porta, falando aqui figuradamente, tá? O céu tem uma porta grande, escancarada para você, plenamente aberta para você entrar. É uma porta estreita, a gente sabe disso, mas eu estou falando do espaço dela, ela está disponível para todos entrarem, todos que quiserem. Está aberta, e não vai ficar aberta há muito tempo. Quando Jesus voltar, ela fecha, mas agora ela está aberta. Então ele abriu a porta de entrada no céu. Jesus falou: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar e vou pegar vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. E tem lugar para você também, tem lugar para todo aquele que se arrepender e crer no Filho de Deus. Então, meus amados, na noite que o nosso Salvador foi traído, um dia antes da sua crucificação, ele reuniu os 12 discípulos, e Judas se foi. As pessoas ficam na dúvida se ele estava ou não estava, mas o importante é que os discípulos estavam lá, e ele pegou o pão e deu aos discípulos, e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então, para lembrar do corpo do nosso Salvador, que foi crucificado ali, de forma tão dolorosa e terrível, comamos o pão. Graças te damos, Senhor, por tão grande sacrifício que o Senhor cumpriu ali naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O Senhor enfrentou a morte eterna, mas ao terceiro dia o Senhor venceu a morte. Glória ao teu nome para sempre, Senhor Jesus Cristo. Vamos partilhar do cálice e vamos cantar o hino de número 25, que diz: louvemos tão grande amor. É uma coisa às vezes difícil você entender quão grande é o amor de Cristo. Quanto mais você entender o quão pecador você é, mais você vai entender o amor dele. Por isso que é importante entender essa questão do pecado. Nós somos miseráveis pecadores, e ele nos amou de tal maneira que deu sua vida por nós. Vamos cantar: que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Amém. Meu irmão, abre comigo em Romanos capítulo 3, só para eu... Romanos 3, quer dizer, vai ficar difícil para alguns, né? Deixa que eu leia então. Eu quero só ler o versículo 25 que a gente viu, e deixar uma última palavra aqui, quando ele fala que Deus nos justificou pela redenção em Cristo, e ele diz no verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Essa frase, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Isso aqui é muito importante. A fé em Cristo que salva não é, por exemplo, como muitos... eu creio que Jesus é poderoso e que ele fez muitos milagres. Eu creio que Jesus é um mestre, ele ensinou muita coisa boa. Eu creio que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele fez coisas fantásticas. Isso não é o suficiente. É pela fé no seu sangue. Esse sangue que a gente vai comemorar aqui. O que significa isso? Você precisa acreditar que Jesus Cristo foi morto por você, que ele foi sacrificado por você,
e que é a sua morte que lhe dá a vida. E também você tem que crer que ele ressuscitou, claro. Mas o Cristo crucificado deve ser o alvo da nossa fé. Se uma pessoa não crê que ele morreu por ela, não pode ser salvo. Cristo morreu por mim, é o que você precisa acreditar. Tá bom? Na noite que o nosso Senhor foi traído, ele pegou o cálice e deu aos discípulos e disse: tomem, bebam. E aí olha a mensagem do cálice: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice que simboliza o meu sangue, que foi derramado por muitos para remissão dos pecados. Olha a mensagem: o sangue de Jesus traz uma nova aliança, o sangue de Jesus efetua a redenção, o sangue de Jesus traz perdão para os pecados. Por isso que a gente diz: há poder no sangue de Jesus. Ele o derramou há mais de 2000 anos atrás, aliás, há quase 2000 anos atrás. E foi poderoso para me salvar hoje, para salvar você, século 21. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Creia em sua morte para que você tenha vida. Então ele tomou o cálice, disse todas essas coisas, e disse: tomem, bebam, e façam isso em minha memória. Em memória de nosso Salvador, bebamos o cálice. Senhor, muito obrigado por termos tido mais essa oportunidade de estarmos diante do Senhor, tendo acesso ao Senhor, sabendo que o Senhor está aqui no nosso meio, tendo tido a oportunidade de te honrar, de te homenagear, de te exaltar, de te adorar e de anunciar essa grande obra que fizeste por nós. Agora, eu rogo que o Espírito de Deus aplique essa palavra a cada coração. E que os crentes saiam daqui felizes porque foram declarados justos e têm acesso ao Pai. E aquele que ainda não foi salvo, saia daqui salvo, crendo em Jesus Cristo para a salvação da sua alma, para o perdão dos pecados. E te agradecemos, Senhor, por cada vida que o Senhor redimiu nesse lugar. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja trabalhando em nós, para que nós possamos Te amar mais e mais e mais. Não há limites para o amor que temos que ter pelo Senhor. Porque o Senhor não viu limites ao nos amar. E deu-se completamente por nós. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Que possamos dar as nossas vidas para Ti, como instrumentos vivos, santos e agradáveis a Ti. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja Deus, para todo sempre. Amém.